Nesse vídeo eu vou explicar como exportar os contatos, tá? A gente vai aqui em funções, exportar contatos, já vai aparecer as informações pra gente, tá? De contatos são a lista de conversas aqui do lado esquerdo, de grupos são os grupos, né? De guias, que são a parte superior aqui, certo? E de etiquetas, tá? Você vai selecionar de contatos, contatos salvos ou não salvos, e aqui você vai definir um nome para os contatos não salvos, tá? Então, quando a ferramenta não consegue puxar o nome do contato não salvo, então você pré-define o nome para eles. Em grupo também é a mesma coisa, tá? O grupo tem outras funcionalidades que ele puxa de todos os grupos, grupos específicos, grupos atuais, tá? Essa função ela tá em teste, tá? Mas então a gente meio que se baseia aqui nos grupos específicos, certo? Que aí você pega os contatos salvos, não salvos daquele grupo, tá? Guias daquela parte superior, mesmo processo, tá? Então você consegue contatos salvos ou não salvos. Aí você escolhe a guia que você quer exportar, tá? Etiquetas também é muito parecido com guias. Então a gente vai colocar. Na verdade, o etiquetas teve uma atualização no WhatsApp que a gente não consegue mais puxar os nomes, né, dos contatos, somente os contatos salvos, tá? Assim, para uma quantidade menor, a ferramenta ainda funciona super bem, mas para uma quantidade elevada, que nem eu tenho uma etiqueta com 1.731 contatos. Esses 1.731 contatos não aparecem mais no WhatsApp. Então, o ideal é colocar todos os contatos, tá? Porque os contatos salvos e os contatos não salvos, ele vai vir tudo de uma vez, tá? E quando a gente exportar essa planilha, ele vai trazer tudo de uma vez só, mas a gente consegue fazer um filtro, tá? Dentro da planilha para saber quais são os contatos salvos e quais são os contatos não salvos, tá? Então, eu vou colocar essa aqui para teste para vocês entenderem como funciona. Eu vou colocar todos os contatos, vou selecionar a minha etiqueta que tem mais contatos, que seriam todos os contatos. Ela tem 1.731, tá? E eu vou colocar aqui 00, tá? Que aí eu consigo filtrar melhor os contatos depois que eles foram exportados da planilha, tá? Então eu vou colocar aqui em CSV. Como eu tenho bastante contato aqui, ele vai pedir para eu aguardar, como se travasse o WhatsApp, tá? Então ele meio que travou o WhatsApp, mas ele está fazendo a varredura, certo? E aí ele vai me mandar uma mensagem para eu aguardar, tá? Então sempre apertar em aguardar. Quando acontecer isso, é porque você tem muito contato, tá? Então tem que aguardar mesmo. Eu vou dar pause no vídeo e quando pode aparecer diversas vezes, tá? Então vou dar pausa no vídeo. Certo, eu já baixei a planilha aqui, né? Travou algumas vezes, mas isso é normal, como eu disse antes. A planilha vem nesse formato, tá? Então a gente precisa organizar os dados da planilha. Como a gente vai organizar? Selecione a primeira coluna, certo? Que os dados estão todos aqui. Selecione aqui, clica no A, vai em dados, texto para colunas, delimitado, avançar, tabulação, coloca vírgula, avançar e concluir. Ele vai separar os dados aqui por nome, telefone, certo? O 00 é por isso que a gente consegue filtrar depois aqui alguns contatos, que a gente já conseguiu trazer alguns nomes, tá? Então vamos lá. Aí aqui, ó, se vocês quiserem organizar esses dados aqui do fone, para remover o mais os espaços, tá? Então a gente clica aqui no B, dá um Ctrl L, substituir, colocar mais e substituir tudo. Ele já vai tirar o valor de mais para todos os telefones, certo? E agora a gente vai tirar os espaços. Acredito que quando a gente colocar os espaços, tirar os espaços, ele vai formatar o número, tá? Isso é questão do Excel, tá? Não é nem questão da ferramenta nem nada. É o Excel que vai formatar os números. Então, do espaço, substituir tudo.
Na verdade, ele não precisou fazer a formatação, certo? Esses números aqui, os principais, vocês podem ver que eles são dos Estados Unidos. Então, ele tem uma formatação diferente do Brasil. Se a gente descer, ó, tá vendo? O Brasil tem mais números. Então, a gente precisa fazer a formatação para que os números do Brasil apareçam corretamente. Mas, se eu clicar em um aqui, e dentro da forma, ele aparece da forma correta. Tá? Então, isso é a questão do Excel. Então, a gente vai novamente, clica no B, né? Coluna B, clica com o botão direito, formatar células, vai em número e tira duas casas decimais. Automaticamente ele já trouxe, formatou todos os números aqui, tá? Então, aí você consegue copiar e colar, salvar e colocar da forma que estava, tá? Com mais, acredito que se você for importar para o Google Contatos ou para o iCloud, já vai funcionar, tá? Se não funcionar, façam esse processo que vai dar certo, tá? Então, finalizando o vídeo aí de como exportar os contatos e organizar essa planilha que vem dos contatos.